Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Floricultura, Paisagismo e Jardinagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos de jardim. Então, a gente tem que entender que a gente pode dividir os estilos em basicamente 4 grandes grupos, que são a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem como os estilos evoluíram nos jardins. A Idade Antiga, que vai desde o surgimento da escrita, 3.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, possui algumas características importantes. Por exemplo, os jardins eram instalados no interior ou no entorno, em volta de palácios, em áreas planas, ou criavam-se patamares para que essas áreas ficassem planas. Plantava-se basicamente frutas, legumes e flores, coisas para a alimentação. E também eram utilizados para a celebração de rituais. O mais famoso são os jardins suspensos da Babilônia, que, segundo a história, foram construídos pelo rei Nabucodonosor em oferecimento à sua esposa. E é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque ele inovou. Ele conseguiu levar a água, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, água em partes superiores aí, faziam cascatas. Não se tem exatamente uma ideia de como era esse jardim, porque não existem fotos nem pinturas, mas existem algumas descrições. Então, algumas fotos vocês vão achar na internet baseadas nessas descrições. Na Idade Média, que foi então a partir da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que aconteceu em 1453, as características mudaram. Começaram a ser simplicidade, os jardins eram cultivados nos mosteiros e castelos, em espaços planos e fechados. As plantas eram basicamente plantas úteis para alimentação, medicinais e floríferas para a ornamentação de altares. Então, nessa época, a gente começou a trabalhar com plantas medicinais e com plantas para ornamentação. Os jardins normalmente eram contornados por cercas vivas, características de trepadeiras, constituídas de trepadeiras, ou algumas espécies arbustivas. Os caminhos se cruzavam ou se contornavam em ângulos retos, formando normalmente ou evocando a cruz cristã. E nessa época também são relatadas as construções de labirintos nos jardins de grandes castelos, e também começaram a trabalhar com as plantas. Em que sentido? Dobrar folhas e ramos para formar alamedas, esse tipo de coisa. Se a gente for olhar a nossa foto aqui, que a gente tem, vocês vão perceber várias dessas características. Então, as plantas sendo dobradas aqui, tá? Para formar essas cúpulas. A gente tem aqui o nosso labirinto, estão vendo? Tá? As cercas vivas aqui, percebem? Aqui também a gente tem um princípio de cerca viva, aqui, cerca viva. E principalmente os ângulos retos aqui, a cruz, cruz, cruz. Estão entendendo? Formando essa ideia, então, de cruz cristã. Na Idade Moderna, que partiu então da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, nós tivemos vários estilos se desenvolvendo e também algumas mudanças nas características dos jardins. As principais foram que houve um culto à forma. Tá? As plantas começaram a ser interpretadas como esculturas, e a ideia é que elas se integrassem às construções. Foram incluídos alguns elementos, como estátuas, fontes, formas geométricas, e a simetria ainda predominava, a mesma simetria de antes. Divindades pagãs também eram elementos de destaque nos jardins. Muitos jardins, a gente tem estátuas de divindades pagãs. E esses jardins assumem características próprias em cada país. Como, por exemplo, na Itália, onde eles eram mais volumosos e opulentos. O que é isso? Eles tinham plantas, então, maiores, tá? E
com mais destaque, certo? Na França, a vegetação era de porte mais baixo, para que eu tivesse uma ideia da grandiosidade dessas construções. Então, vocês conseguem ver nessa foto aqui de cima, né? Aqui, né, um estilo onde eu tenho árvores grandes, a gente tem as estátuas aqui, ó, das divindades pagãs, como eu disse, né? E o culto às plantas em si, né? Aqui nesse outro aqui, que é um jardim francês, a gente tem plantas mais baixas, não tem nada muito alto. Se você estiver aqui no meio, você vai conseguir ver tudo, né? Então, para que eu consiga perceber a grandiosidade da construção. Essas são as ideias aí. Claro que tem outros estilos que foram desenvolvidos nessa época que marcaram e estão presentes até hoje. O principal destaque dessa época é a cidade de Florença, que era a capital da pintura e dos jardins. Então, várias pessoas até hoje vão para Florença para visitar os seus jardins, que continuam ainda florescendo, vamos dizer assim, né? E sendo cuidados e cultivados lá como atração turística. A Idade Contemporânea, que seria, né, de 1789 até os dias atuais, o que acontece? Então, a gente tem uma influência de todas as tendências que se desenvolveram no passado. E a gente pode projetar, então, jardins em um único estilo ou tentar mesclar estilos, né, pré-existentes. Vou falar para vocês aqui dos principais estilos que a gente usa hoje na Idade Contemporânea, começando pelo clássico ou formal, onde a gente tem aí essa ideia de ângulos retos, né? De cercas vivas. Ainda a gente tem uma certa vocação a cruzamentos aqui de ângulos retos, podendo ou não invocar o sinal da cruz, né? Mas são jardins mais, geométricos, certo? A gente tem o jardim inglês, que, assim como o francês e o italiano, evoca mais as plantas, né? A gente já não tem ângulos retos, a gente tem essas ideias mais curvas de jardim, contornos, né? Plantas mais coloridas, né? Do que no jardim formal. O jardim tropical, onde nós temos plantas, basicamente plantas tropicais. É um jardim muito utilizado no Brasil, né, por conta do nosso clima. Também temos o jardim alpino, que é utilizado em regiões onde temos um clima bem frio, que segue a mesma tendência do jardim tropical, né? Então, normalmente no jardim tropical, às vezes a gente pode encontrar gramados, às vezes não, né, mas são plantas tropicais mais abundantes, de folhas coloridas, que chamam a atenção pelo formato, né, da folha, tá? Isso seria um jardim tropical. Nós temos o jardim oriental ou japonês, e esse jardim ele tem alguns elementos. Normalmente a gente utiliza estátuas, casas, templos, pontes, lagos, né? São jardins que cultuam mais, além das plantas, a história. O bambu, que traz prosperidade, a carpa, né, que também tem essa ideia, ou a ponte, que visa cruzar os caminhos, se sobressair. Então, é um jardim cheio de conceitos, cheio de histórias, vamos dizer assim. Temos o jardim rochoso ou árido, que é muito comum na região nordeste. E esse jardim é característico por não encontrarmos, então, nesse caso, nenhum tipo de grama, porque ela não sobreviveria, né? É um jardim onde a gente tem muitas suculentas, cactos, muitas rochas, tá? E muitas cores também. Pode ser um jardim muito belo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a ideia desse jardim é que ele precise de um mínimo de manutenção possível. Então ele foi desenvolvido para regiões secas, por isso que ele tem esse nome de rochoso ou árido. E temos os jardins especiais. O que são jardins especiais? São feitos para algum tipo de população. Nesse caso aqui que eu estou colocando para vocês, é um jardim feito para crianças, onde nós temos aqui algumas plantas,
alguns temperos. Nós temos aqui no fundo locais para as crianças brincarem, para ficarem correndo, né, em volta, como se fosse um labirinto. Uma pequena pontezinha para eles passar, para eles brincar. Então, são jardins especiais. Esses jardins especiais podem ser feitos para deficientes físicos, para crianças, para idosos, enfim, jardins projetados para voltados, vamos dizer assim, para pessoas específicas.